Olá, internautas. Meu nome é Juliângela. Sejam bem-vindos à nossa última reunião pública do Segal desse ano, direto para sua casa. Afinal, estamos nos últimos dias do ano de 2020. Pedimos para quem tiver interesse que separe uma garrafa com água ou um copo para fluidificar em nosso passe virtual junto com a nossa prece final. Começaremos nossas atividades com um momento de alegria cristã com a nossa companheira Cristiane. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, vento, ar e água pura, fonte de vida de toda criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai,
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Leitura do Evangelho, faremos a prece inicial e, após a prece final, teremos a frutificação da água. Portanto, quem não separou a garrafa ou o copo de água ainda dá tempo. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos. A virtude, item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desonram e atenuam. Não é o virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se, adivina-se ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso o digno Cura-das, e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mais conhecido de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam o que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos,
A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Vamos agora respirar profundamente, fechando os nossos olhos, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus. Vamos acerenando nossos corações neste momento, pedindo ao nosso Mestre, que está sempre do nosso lado, a nos ajudar nessas dificuldades, nessas pequenezes, que Ele nos ajude, que seja retirado neste momento de nós esse orgulho, essa falta de humildade que muitas vezes deixamos transpor sobre nós. Vamos pedindo a Ele esse auxílio para que possamos vencer em nós mesmos esse orgulho, essa vaidade, essa falta de humildade, que muitas vezes sai de nós sem perceber. Vamos pedindo também ao Mestre Jesus que Ele possa abençoar nosso palestrante de hoje, que ele seja intuído com as melhores palavras, com os melhores sentimentos, para que possamos fechar esse ano que foi tão difícil para nós, fazendo assim a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, sempre, cada dia mais, um pouquinho mais. Obrigado, Mestre Jesus, por nos ajudar a passar esse ano, por vencermos esse ano, por ter nos curado das nossas mazelas, e esteja sempre conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Nosso palestrante de hoje é espírita de berço, é trabalhador do Segal nas áreas de mediunidade e evangelização, e atua também como palestrante espírita. Receberemos nosso companheiro José Henrique Faleiro para falar sobre o tema Nossa Mudança Interior. Seja bem-vindo, José Henrique. Olá, Juliângela, boa noite, tudo bem? Tudo bem, a palavra é sua. Muito obrigado. Meus irmãos, uma boa noite a todos. É com uma imensa alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para falarmos um pouco acerca do Evangelho de Jesus. Portanto, nós rogamos para que as bênçãos de Deus envolvam a cada um de nós, a nossa família, os nossos entes queridos, derramando muita luz, muita paz, muita serenidade, muito amor, sobretudo hoje, último dia do ano, né, um ano um tanto quanto difícil para todos nós, de muitos desafios, mas que, sem dúvidas, foi um ano de muito aprendizado. Um ano de muito aprendizado, um ano de muitas oportunidades de crescimento, certo? Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça e nos ampare. Vamos para o nosso estudo da noite, para as nossas reflexões, né? Com esse tema, nossa mudança interior. E quando nós falamos em mudança interior, nós, quase que de maneira automática, enxergamos e vemos o que nós chamamos da nossa reforma íntima, né? A reforma íntima, ela é a ferramenta que nós temos para essa mudança, para esse processo de crescimento e de transformação moral que nós tanto buscamos, tá certo? Gostaria de compartilhar com vocês aí, rapidamente, alguns slides que vão nos nortear, né, e nos guiar no nosso trabalho da noite, tá ok?
Muito bem, falaremos sobre reforma íntima, né? A nossa busca e a nossa mudança interior. Muito bem, quando nós falamos, né, em reforma íntima, a gente percebe que, em verdade, a reforma íntima, ela é um processo contínuo de conhecimento da nossa intimidade espiritual, na busca da nossa renovação interior e conquista de virtudes. Portanto, a reforma íntima é um processo de conhecimento da nossa intimidade espiritual. E quando nós falamos de intimidade espiritual, nós estamos falando da nossa essência enquanto espíritos imortais, enquanto espíritos que não nascemos apenas nessa encarnação. Em verdade, somos nós, espíritos imortais, em busca desse conhecimento de tudo que nós já vivemos e tudo que nós trazemos, né? De tantas vidas que nós já tivemos no passado, de quantas vezes nós já morremos e já nascemos novamente. Então, essa bagagem espiritual que a gente busca conhecer faz parte desse processo de reforma íntima e, consequentemente, o nosso processo de mudança interior. No Evangelho, nesse mesmo capítulo que foi lido agora há pouco, capítulo 17, Sede Perfeito, nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Portanto, quando nós olhamos para dentro de nós e acabamos e enxergamos, de repente, virtudes, defeitos, nós estamos, em verdade, buscando o nosso melhor. Entretanto, enxergando que o nosso crescimento moral e espiritual, o nosso caminhar, né, são, em verdade, buscas para que a gente consiga esse melhoramento a cada momento que passa. E quando a gente fala, né, de domar essas más inclinações, essas dificuldades, né, esses problemas, nós estamos nos enxergando como espíritos imperfeitos, mas espíritos que buscam o nosso melhoramento. Quando nós falamos isso, nós lembramos, inclusive, de uma passagem de Jesus, uma passagem que foi relatada pelo evangelista João, no capítulo 8 do seu evangelho, nos versículos de 1 a 11, que nos faz refletir muito sobre essa questão de domarmos as nossas más inclinações, mas buscarmos o nosso crescimento. Nesse capítulo, que ficou conhecido por nós, né, como a passagem da mulher adúltera, né, uma passagem muito conhecida, narra o evangelista João que Jesus se encontrava em determinado momento com algumas pessoas, fazendo as suas pregações, né, trazendo os seus ensinamentos, a boa nova, e, de repente, enquanto Jesus falava das benesses de Deus, né, da sua boa nova, ele é surpreendido por alguns fariseus, alguns homens que queriam o tentar, buscavam, em verdade, testá-lo. E aí eles se aproximam de Jesus com uma mulher adúltera. E eles dizem a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E você, o que nos diz a esse respeito? Jesus mantém a calma, a sua tranquilidade, olha para aquela multidão e, mais uma vez, os fariseus interrogam: e aí, mestre, o que devemos fazer? Ela deve ser apedrejada? E Jesus apenas levanta, segundo narra o evangelista João, Jesus, inclusive, escrevia na areia com o próprio dedo, né? Ele olha para aquela mulher, olha para a multidão, olha para os fariseus e diz: aquele que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus volta a desenhar na areia com o dedo. E aquelas pessoas que ali estavam, como eram pessoas cheias de defeitos, cheias de vícios morais, não se atreveram a tirar a pedra, porque Jesus falou: só atira aquele que estiver sem pecado. O evangelista João narra que
as pessoas vão se afastando e Jesus fica sozinho com aquela mulher. Ele vira para aquela mulher e diz: mulher, cadê os seus acusadores? Eles foram embora? E ela diz: ninguém me condenou. E Jesus diz: eu também não te condeno. Portanto, vai e não peques mais. Essa passagem, ela é uma passagem muito significativa, porque ela demonstra para nós que todos nós que vivemos nesse mundo, mundo de provas e expiações, somos pessoas portadores de defeitos, de vícios morais, portadores de pecados. Portanto, quando Jesus traz essa reflexão e não nos condena por isso, ele traz para nós um refrigério muito grande para a nossa alma. Porque quando nós buscamos essa mudança interior, quando nós buscamos a reforma íntima, nós vamos nos enxergar pessoas repletas de defeitos, repletas de imperfeições, mas que Jesus não nos condena por isso. Mas ele nos diz: vá, continue vivendo e não peques mais. E isso é reforma íntima. Isso é transformação interior. É nós enxergarmos os nossos defeitos, enxergarmos as nossas dificuldades e buscarmos melhorar, evitando continuarmos errando, evitando insistir no pecado, insistir no erro, como é grafado no Evangelho de João. Portanto, Jesus nos estende a mão, mesmo sendo nós pessoas portadoras dos mais grandiosos defeitos e vícios morais. Jesus não nos condena, mas ele espera que nós continuemos o nosso crescimento em busca do nosso melhoramento, do nosso crescimento moral e espiritual. Portanto, quando a gente consegue identificar, esses defeitos e essas virtudes, porque nós não somos pessoas simplesmente portadoras de defeitos, de vícios morais. Temos as nossas virtudes, como foi dito agora há pouco na lição do Evangelho. Cabe a nós, nessa busca dessa reforma, desse crescimento moral, desse melhoramento interior, colocarmos numa balança, O que eu já melhorei e o que eu ainda tenho a melhorar? Se nós fizermos uma análise nesse ano de 2020, por tudo que nós passamos, essas dificuldades que nós vivemos, elas serviram para eu melhorar, de repente, algumas coisas que eu já percebi, alguns defeitos que eu já tinha, ou foi bom porque eu enxerguei ainda mais defeitos, mais coisas, que eu ainda tenho a melhorar? Ou eu realmente já melhorei bastante nesse ano de 2020? Como que está a nossa balança, hoje, nesse dia 31 de dezembro de 2020? As coisas nesse ano, a balança do já melhorei está mais pesado, ou ainda tem a melhorar, ainda está um pouquinho mais pesado? Às vezes a gente vai enxergar, que a gente ainda tem muita coisa a melhorar. E essa passagem de Paulo, na Epístola aos Romanos, ela é muito clara nesse sentido quando Paulo diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É interessante essa passagem, O Paulo, ele enxergava que ele tinha as dificuldades, ele tinha o que melhorar, e ele ainda ficava naquela dúvida. Às vezes eu sei que eu não posso fazer isso, mas é como se eu quisesse fazer isso. E nós somos assim. Nós muitas vezes compreendemos, o que temos a melhorar, compreendemos aonde nós erramos, a gente insiste no erro. Então, é um processo, de crescimento, A gente enxergar para nós, a gente buscar o nosso melhoramento, observando os nossos defeitos, mas também as nossas virtudes. Portanto, quando a gente busca, a nossa reforma íntima, quando nós buscamos esse melhoramento moral e espiritual, nós vamos ter algumas coisas muito importantes acontecendo na nossa vida. Quando nós buscamos a reforma íntima, nós buscamos a libertação das nossas imperfeições morais. E essa libertação das imperfeições morais, ela é algo importante no nosso crescimento. Quando a gente busca realizar a reforma íntima, nós alcançamos o progresso moral, reduzindo em nós os nossos defeitos, os nossos vícios morais, como o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que, segundo nos diz o Evangelho, é o pai de todos os defeitos. Então, buscarmos nos reformar intimamente
é o primeiro passo para nós retirarmos de nós vícios e colocarmos no lugar virtudes. Às vezes a gente fica enxergando e observamos em nós, às vezes, um defeito grande, e às vezes a gente fica lutando para tirar esse defeito. Às vezes eu me enxergo como uma pessoa orgulhosa, e aí fico insistindo, nossa, eu tenho que deixar de ser orgulhoso, eu tenho que deixar de ser orgulhoso, eu tenho que deixar de ser orgulhoso. E nós esquecemos que nós só vamos deixar de ter um defeito, nesse caso, deixaremos de ser orgulhosos, se nós passarmos a ser pessoas humildes. Nós só vamos retirar de nós um defeito se nós colocarmos no lugar uma virtude. Então, a contrapartida do defeito é a virtude. Então, eu não tenho que me preocupar em extinguir um defeito quando eu o enxergo realizando a reforma íntima. Eu tenho que colocar no lugar uma virtude. Quando nós realizamos a reforma íntima, nós estamos aprimorando o nosso espírito na conquista da paz e da felicidade. E aí a gente às vezes até se pergunta, mas felicidade, o próprio Cristo falou, a felicidade não é desse mundo. Nós vamos conseguir ser felizes nesse mundo exercendo a reforma íntima? Sem dúvida. A felicidade proporcional ao mundo que nós vivemos. É claro que os espíritos que convivem num mundo feliz, eles experimentam uma felicidade diferente da felicidade que nós experimentamos aqui. Mas sim, é possível nós sermos felizes. Quando nós buscamos essa melhora, esse condicionamento moral, nós nos tornamos sim pessoas felizes. A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. E depende, portanto, de cada um abandonar os seus males e ser feliz. Então, quando nós buscamos esse melhoramento, sim, nós nos tornaremos pessoas felizes. Uma felicidade proporcional ao mundo que nós vivemos. Mas sim, a felicidade pode habitar os nossos corações, mesmo diante de tantas dificuldades, diante de tantas dores, como nós enxergamos no nosso mundo. Sobretudo nesse ano, por tudo que nós passamos. Né? Busquemos, então, essa reforma íntima para que essa felicidade, ela nos acompanhe. Às vezes a gente pode começar, né, e termos dúvidas assim, tudo bem, eu entendo que para mim ter essa mudança, né, essa mudança interior, eu preciso buscar essa reforma íntima, né, olhar para dentro de mim, mas por onde começar? Né? Por onde que eu começo a exercer a reforma íntima? Nós temos, né, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, né, como que nós podemos resistir à atração do mal e nos melhorarmos nessa vida. E os Espíritos responderam que um sábio da antiguidade já tinha dito, conhece-te a ti mesmo. Então, o início do processo de reforma íntima é a busca do autoconhecimento. Nós enxergarmos e olharmos para dentro de nós e fazermos algumas perguntinhas como essas que estão aí. Ó. Minhas atitudes estão sendo positivas? Vamos fazer uma análise do nosso dia a dia. As minhas atitudes do dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja no trânsito, são atitudes positivas? Ou em determinados momentos eu estou tendo atitudes mais negativas? Né? Essas minhas atitudes, elas estão causando prejuízo a mim ou ao próximo? Se a minha atitude tem causado prejuízo para alguém, seja para mim ou seja para o próximo, então eu preciso começar a rever conceitos, né? E por fim, a última perguntinha. Faço o bem a alguém no meu dia a dia? Ou eu tenho sido aquela pessoa que pratica o bem nas horas específicas, né? Fala assim, não, eu pratico bem só no final de semana quando tem uma caravana lá do Segal, indo levar uma cesta lá num bairro periférico da cidade. Esse é o meu dia e a minha hora de praticar o bem a alguém. Quando, em verdade, o bem deve ser algo praticado no dia a dia. É claro que essas atividades, essas grandes campanhas que nós realizamos, elas servem de combustível para que isso se transforme em algo normal no nosso dia a dia. A prática do bem deve ser algo que faça parte da nossa vida cotidiana. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir estabelecer metas ao meu progresso individual.
Porque eu vou perceber se as minhas atitudes estão sendo mais positivas ou negativas, eu vou conseguir perceber se as minhas atitudes estão sendo prejudiciais, se eu ando fazendo bem, e eu consigo estabelecer metas para o meu progresso. Então, eu enxergo, não, eu estou percebendo realmente que eu tenho pensado muita coisa ruim. Então, qual que é a minha meta? A minha meta é daqui 15 dias eu ter diminuído esses meus maus pensamentos, por exemplo. E depois ficarmos felizes pelos resultados que nós alcançarmos e persistirmos. Às vezes a gente, em algum tempo, a gente tem uma pequena melhora e nós devemos realmente ficarmos felizes por isso. Às vezes a gente analisa e fala assim, não, realmente, há um ano atrás, eu não levava desaforo para casa. Se alguém pisasse no meu calo ou falasse alguma coisa da minha filha, dos meus filhos, da minha família, eu já estourava. Agora, hoje, não. Eu consigo respirar, acalmar, eu consigo segurar as minhas atitudes. Então, é algo a ser comemorado. Quando a gente consegue enxergar essa melhora, é algo muito positivo. Em seguida, enfrentar os vícios mais comuns. A gente já vai ter percebido que nós somos pessoas portadoras de grandes vícios e buscarmos enfrentá-los. E aí fazer isso que nós colocamos agora há pouco. Substituir defeitos cultivando virtudes. Eu só vou retirar um defeito que eu enxerguei em mim se eu cultivar no lugar uma virtude. Eu não consigo retirar do meu coração um defeito. Eu só vou conseguir fazer com que ele saia dali se eu cultivar naquele lugar uma virtude. Um outro passo importante para o autoconhecimento é a prática da oração. A oração no nosso dia a dia ela é fundamental. Nós acordarmos pela manhã e orarmos, ao deitarmos, orarmos, durante o decorrer do nosso dia, levarmos o nosso pensamento a Deus. Nós nos tornamos pessoas mais aptas a estarmos amparadas pela espiritualidade superior. Como nós sabemos, nós somos conduzidos o dia todo por espíritos que nos conduzem para o lado positivo e para o lado negativo. Se nós mantemos o hábito da oração, nós estaremos o tempo todo amparados por espíritos superiores que querem o nosso bem. E por fim, a respeito do conhecimento de si mesmo, a gente pode até fazer uma pergunta, né? Às vezes, eu sei que tenho isso, que tenho que fazer, mas às vezes me falta vontade. Será que a vontade ela é importante nesse processo da reforma íntima, no processo do conhecimento de si mesmo? Nesse processo de melhoramento, de mudança interior? É claro que a vontade está diretamente ligada a essa capacidade de nós querermos melhorar. Se nós não agirmos com vontade, as coisas não vão se resolver como a gente espera. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Allan Kardec fez uma pergunta muito interessante, né, a respeito da vontade, que nos faz refletir muito. Ele perguntou assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ele perguntou se simplesmente pelos nossos esforços nós sempre podemos vencer as nossas más inclinações. Então a gente começou a fazer a reforma íntima e enxergamos as nossas más inclinações. A gente fala, nossa, eu não sei o que eu faço, eu não dou conta de vencer essas más inclinações. E aí o Kardec perguntou, só pela vontade é possível? E os espíritos responderam que sim. E ainda complementaram dizendo, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Os espíritos aqui então nos dão um puxão de orelha, dizendo que nos falta força de vontade para vencermos as nossas más inclinações. Nós só precisamos de pequenos esforços. O problema é que nós somos pessoas, via de regra, extremamente acomodadas. E não raro ouvimos pessoas dizer, não, eu sou assim mesmo. Se quiser gostar de mim, é desse jeito. Eu nasci assim, você sim. Aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. E aqui os espíritos estão falando que não. Quando nós enxergamos os defeitos, nós não precisamos abraçarmos aos nossos defeitos, não. Vamos nos esforçar para colocar uma virtude no lugar. Os espíritos estão falando, a gente só basta ter vontade.
Então, pessoal, quando nós trabalhamos essa vontade, esse desejo verdadeiro, nós sim somos capazes de melhorarmos muito nessa encarnação que nós temos hoje. Não vamos deixar para depois. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, esse defeito aqui eu já vi que eu vou morrer com ele. Não tem como eu largar esse vício que eu tenho, essa dificuldade que eu tenho. É claro que somos capazes. Como nos dizem os Espíritos, com pequenos esforços, nós seremos capazes, sim, de vencer as nossas más inclinações. Ainda assim, algumas vezes a gente pode se perguntar, né, de pontos práticos para exercitar essa nossa mudança interior, para exercitar a reforma íntima. E aqui a gente lança algumas atividades práticas, né, para que a gente exercite a nossa mudança interior que nós tanto buscamos com a reforma íntima. A primeira delas, executar alegremente as próprias obrigações. Todos nós, no nosso dia a dia, seja no nosso ambiente profissional, nosso ambiente familiar, onde quer que nós estejamos, todos nós temos obrigações. Obrigações são deveres que nos são impostos para que a gente tenha uma vida saudável em sociedade. E quando a gente executa as nossas obrigações com alegria, a gente está exercitando uma mudança interior. A alegria deve fazer parte do nosso cotidiano, nas nossas obrigações. Seja dentro do meu trabalho profissional, seja no meu relacionamento familiar, seja no relacionamento social, seja dentro da casa espírita, seja dirigindo um carro, seja dentro de um ônibus, seja fazendo uma viagem. As nossas obrigações devem ser executadas com alegria. Nós estarmos alegres nas nossas obrigações, nos nossos deveres, é um exercício grandioso para a nossa mudança interior. Um outro ponto, silenciar diante da ofensa. Conviver, pessoal, relacionar-se, é sermos ofendidos e ofender o tempo todo. Só não ofende e só não é ofendido quem não se relaciona. Se nós quisermos passar uma vida inteira sem ofender ninguém e sem ser ofendido, a gente deve se isolar e vivermos isolados, sem conviver com ninguém. Porque conviver fatalmente vai nos levar a ofensas. Sejamos nós ofendendo ou sejamos nós sendo ofendidos. Então, qual que é o caminho? Silenciarmos. Não discutirmos. O silêncio, né, como diz aquele ditado, né, tão comum dentro das casas espíritas, o silêncio é uma prece. Diante da ofensa, vamos silenciar, vamos orar, não vamos debater. Isso faz parte do processo de mudança interior. Outro ponto interessante, esquecer o favor prestado. Às vezes a gente auxilia alguém, presta um auxílio, faz um favor, e às vezes fica lá no nosso íntimo, né? Assim, ajudei aquela pessoa, agora eu espero que ela retribua, né? A gente fica esperando uma retribuição por um favor prestado, mesmo às vezes que inconscientemente. Então, esse exercício de esquecer o favor prestado é um exercício de crescimento moral. Jesus não falou que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, quando nós prestamos auxílio a alguém, não devemos esperar nada em troca. Né? Façamos de coração e não esperemos nada em troca. Emudecer a nossa agressividade. É aquela história, tem pessoas que se consideram agressivas e falam assim, eu sou assim mesmo, tem que me aguentar assim. O nosso exercício para essa mudança interior é emudecer essa agressividade. Deixarmos de sermos pessoas agressivas. Depois, não condenar as opiniões que divergem da nossa. E isso aqui, para muitos de nós, é algo muito difícil. Porque, às vezes, a gente se considera o senhor da razão. Sobretudo quando eu estou falando de uma coisa, de um assunto que eu domino, não é assim? Às vezes eu tenho uma profissão, tenho um conhecimento bastante específico numa área e me considero o maior conhecedor daquilo. E aí, quando chega uma pessoa com uma opinião diferente, eu não aceito. Por mais que nós compreendamos que às vezes aquela opinião não está correta, devido às vezes o conhecimento que eu tenho de determinado assunto, eu não devo condenar, eu não devo discutir.
E isso faz parte desse exercício, dessa reforma íntima, dessa mudança interior. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Às vezes a gente faz perguntinhas, né, maliciosas para algumas pessoas, desnecessárias. Isso deve ser algo que a gente deve abolir do nosso dia a dia, do nosso convívio. Isso é fundamental. Não sermos pessoas que semeiam discórdia, que semeiam impaciência, que semeiam o ódio. Às vezes, com uma simples pergunta, com uma simples colocação, nós estamos sendo semeadores da discórdia. Tomemos muito cuidado para com as nossas falas, né, os nossos questionamentos. Mais um, treinar a paciência constantemente. Como treinar a paciência constantemente? Né? O Chico Xavier deu até um exemplo disso, né, da questão da água santa, né? A água santa é aquela água que você põe na boca e antes de você engolir, você dá uma sacudida quando você está passando por algum processo de impaciência, né? Para evitar que você fale alguma coisa desnecessária, né? Coloca a água na boca, sacode a água um pouco, pensa um pouco, reflete. Isso é treinamento de paciência, né? Todos nós, como nós já comentamos aqui, na convivência, a nossa paciência está sendo testada a todo tempo. Isso faz parte da nossa mudança interior. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Nós estamos verdadeiramente sendo úteis à sociedade? Nós estamos sendo úteis no nosso trabalho profissional ou estamos simplesmente fazendo no automático aquilo para a gente receber nosso salário no final do mês, por exemplo? Porque ser útil profissionalmente é a gente fazer mais daquilo que nos compete. Ser útil em casa é a gente realmente auxiliar nos afazeres domésticos com alegria. Sermos úteis à nossa família, sermos úteis à sociedade, sermos úteis em qualquer ambiente que nós estivermos, nós estarmos aptos a auxiliar. E não termos aquele comportamento, não, isso aqui não é minha obrigação. Se não está feito é porque não é obrigação minha. Quando nós nos esforçamos para sermos úteis onde quer que nós estejamos, nós estamos desenvolvendo em nós a reforma íntima e desenvolvendo, consequentemente, uma mudança de hábitos interiores. Mais um, não dizer mal de ninguém. E às vezes a gente se acha no direito de falar mal de pessoas, porque erraram, porque de repente cometeram crimes. A gente se acha no direito de falar mal, de maldizer os outros. E esquecemos que nós somos espíritos imortais. Espíritos que estamos hoje numa condição, mas que talvez no nosso passado longínquo, talvez tenhamos cometido tantos erros quanto esse que nós estamos condenando hoje. Portanto, não devemos condenar. O próprio Cristo falou na passagem que nós comentamos no início, da adúltera, Jesus falou, não te condeno. Não te condeno. Então, nós, enquanto espíritos imortais, temos que ter essa consciência. Talvez nós estejamos numa condição boa hoje, mas e o nosso passado espiritual? Quem nos garante que nós não fizemos mal a muitas pessoas? Portanto, não vamos maldizer ninguém. Vamos buscar a melhor parte das pessoas. Isso é fundamental. Porque apesar de sermos hoje, no mundo em que vivemos, na condição de evolução que nos encontramos, ainda mais sombra do que luz, todos nós temos luz. E é nós buscarmos enxergar nas pessoas os pontos positivos que todos temos. Por pior que seja uma pessoa, ela tem pontos positivos. Alegrar-se com a alegria dos outros. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de sentirmos alegria, felicidade nas conquistas do próximo. Porque às vezes vem aquela invejinha, né, do outro às vezes ter prosperado em alguma coisa e nós não. Nós temos que exercitar, ficarmos felizes pelas conquistas das pessoas que estão às nossas voltas. Isso é fundamental para a reforma íntima. E por fim, ajudar espontaneamente. Foi o que nós falamos agora há pouco, de sermos úteis a todo momento. Nós temos que ser pessoas espontâneas na prática da caridade. Nós não devemos ser aquelas pessoas da caridade do final de semana, da caridade do domingo, da caridade da campanha do Natal,
São momentos importantes, mas essa ajuda ela deve ser espontânea. Ela deve, sim, fazer parte do nosso dia a dia. Esses trechinhos estão baseados num livro chamado Ideal Espírita, né? Psicografado pelo Chico, através de espíritos diversos. Caminhando para o nosso encerramento, nós gostaríamos de deixar, depois desses passos, né, para nós exercitarmos a reforma íntima, mas nós enxergarmos em nós que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos em nós a essência divina. Porque quando a gente exercita a reforma íntima, a gente vai enxergar, às vezes, muito mais defeitos do que virtudes em nós. E isso que vai fortalecer essa nossa mudança interior. Entretanto, nós gostaríamos de contar uma historiazinha que vai refletir, que nos vai fazer refletir um pouco sobre isso. Conta-se que caminhava um mestre e o seu pupilo numa floresta, num ambiente bucólico, e os dois caminhavam às margens de um rio. E aquele mestre falava para o seu jovem pupilo a respeito das belezas da natureza, da importância de estarmos em contato com a natureza, da importância de nos enxergarmos como filhos de Deus, como verdadeiramente somos. E, à medida que eles caminhavam, eles iam observando o chão, observando a natureza, e aquele jovem pupilo observou que à frente deles estava um escorpião. E ele, mais do que depressa, segurou o mestre, foi até o escorpião e o chutou para o rio e disse: mestre, tome cuidado, o escorpião é um bicho perigoso. O mestre assustou, olhou para ele e viu que aquele escorpião começou a se afogar nas águas do rio. Aquele mestre, mais do que depressa, pegou uma folha, agachou-se próximo ao rio e resgatou o escorpião que estava se afogando. Quando ele pegou o escorpião e o colocou de volta na margem do rio, o escorpião ferroou a mão do mestre. Ele se queixou de dor e o escorpião saiu e foi embora, e ele segurou a mão e aquele pupilo foi e abraçou o mestre, tentando também auxiliá-lo, e disse: mestre, mas você não sabe que é da essência do escorpião nos ferroar? É do instinto dele. E aquele mestre olha para aquele pupilo e diz: e você ainda não compreendeu que é da essência do ser humano colaborar, ajudar? Porque nós somos a essência divina. E Deus é eterno amor e bondade. E nós, como filhos de Deus, também temos em nossa essência amor e bondade. Portanto, exercer o bem, fazer a caridade, mesmo que não sejamos compreendidos, como foi o caso do escorpião, é essencial para a nossa mudança interior. Então, exercitemos com carinho, com dedicação, todos esses ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos traz, sem dúvida nenhuma, essa mudança que todos nós buscamos. Tá ok, meus irmãos? Nós deixamos, por fim, uma sugestão de obra para a nossa leitura, que vai nos enriquecer no que diz respeito a essa mudança, a essa busca desse melhoramento moral da reforma íntima. Um livro chamado Desperte, Seja Feliz, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse é um livro que faz parte daquela base psicológica de Joana. Não é um livro novo, ele foi publicado no ano de 2014. É um livro de 30 capítulos que ele nos traz como se fossem direcionamentos para que a gente seja feliz, como nós dissemos agora há pouco. Sim, podemos ser felizes. Então, essa obra é uma obra muito interessante que Joana de Ângeles nos traz, recomendações, né, para a busca do nosso melhoramento interior, para a nossa reforma íntima, nessa longa jornada que nós temos nessa nossa encarnação. Tá ok, meus irmãos? Agradecemos imensamente o carinho, a presença de todos. Desejamos um ano de 2021 de muita luz, de muita paz e de muito otimismo para todos nós, que sem dúvida nenhuma teremos um ano melhor do que esse.
que tenhamos realmente aprendido muito com esse ano de 2020, que possamos entrar no ano de 2021 felizes, otimistas, com novos aprendizados, para que possamos continuar crescendo e trabalhando junto da seara de Jesus. Muito obrigado, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Nós que agradecemos, palestra mais bonita, essa sua, justamente nesse período que a gente finaliza um ano, né, essa mudança interior. Quem não conseguiu fazer nesse ano com tanta dificuldade, tem aí o 2021 todinho para usar essa palestra, esses ensinamentos de hoje e tentar praticar o ano que vem, né? Agora a gente vai ouvir mais uma música e eu te peço para esperar um pouquinho para você fazer a nossa prece final. Sim, sim. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar, a terra é farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a ele que o cristão nunca se cansa. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor.
muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Correu o tempo e hoje eu vejo as maravilhas de se ter uma família quando muitos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz. Com meus irmãos, minhas irmãs, convido a todos nesse momento, com os olhos fechados, elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus, nosso mestre e amigo, que derrame sobre nós as suas bênçãos de paz, de luz, de alegria, de otimismo. Possa encher os nossos corações, Senhor, com os melhores sentimentos. Nesse dia, Senhor, tão especial para todos nós, no dia em que encerramos o ano de 2020, um ano, Senhor, de tantos desafios, Mestre, dores, dificuldades, um ano que realmente nos fez repensar as nossas formas de vida, que nos fez enxergar novas possibilidades. Que possamos, Senhor, iniciar esse próximo ano otimistas, felizes, sobretudo, Senhor, gratos. Gratos por tudo que passamos, Senhor. Mesmo as dores, as dificuldades que nos fizeram crescer. Que o teu amor, que a tua luz possa envolver, Senhor, todo o nosso planeta Terra.
para que possamos nos enxergarmos como verdadeiros irmãos, como somos. Nos enxergarmos, Senhor, como companheiros de jornada que buscam o mesmo ideal. Que o teu amor, Senhor, se faça presente em nossas vidas, dos nossos governantes, para que possamos ser direcionados, Senhor, pela tua luz e pelo teu amor. Muito obrigado, Mestre. Permaneça conosco hoje e sempre, e que assim seja. Fechemos nossos olhos, entre em sintonia com Jesus. Pai de infinita bondade, que a tua luz se faça presente em nós, retirando tudo que fomos adquirindo no dia a dia, que possa nos trazer algum mal-estar ou desarmonia. Sustenta-nos o coração no caminho do bem, que a tua luz nos envolva com energias revigorantes e benfazejas, nos trazendo a cura, a paz e a harmonia que tanto necessitamos, e que todos os nossos familiares possam também receber desses fluidos benéficos e salutares, que possamos ter a certeza de que Jesus está sempre conosco, nos intuindo e protegendo, e tenhamos a certeza que tudo vai passar na hora e no momento certo. Que nesse instante possamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade maior, pedindo que seja manipulado um medicamento puro e verdadeiro para ser colocados nas nossas águas, e todos aqueles que fizeram uso delas se sintam curados, tanto do corpo material quanto espiritual. Em nome de Jesus, estão fluidificadas nossas águas. Obrigado, Senhor Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos os comentários no chat do YouTube, a Cristiane pelas canções belíssimas, aos nossos companheiros da casa que estavam a posto para o trabalho, e hoje a Dircineia pela condução do passe, e o nosso companheiro José Henrique, fica a nossa gratidão pelas belas palavras de amor. Eu agradeço, Juliângela. Forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que bom. Acompanhe as nossas transmissões. Sempre iniciamos 10 minutos antes do horário programado para recepcionar a todos. E eu só tenho a desejar a todos um bom final de ano, um ótimo final de ano a todos, um feliz ano novo. Fiquem agora com os nossos recados finais e até a nossa próxima reunião pública. Obrigada.